Nesse momento da relação homem-cultura, Hannah Arendt tem um pensamento que considero fabuloso. Diz ela: a cultura relaciona-se com objetos e é um fenômeno do mundo. O entretenimento relaciona-se com pessoas e é um fenômeno da vida. Então, a ideia de cultura, a ideia de homem, a ideia de cultura e homem é uma relação da vida unificada pelos fenômenos sociais, pelos fenômenos que cada indivíduo, na sua experiência existencial, vai formulando. Então, você tem várias verdades. Você tem vários valores que podem ter sido adquiridos, podem ter sido transmitidos por você por uma herança familiar, valores da sua igreja, valores do seu grupo de amizade, valores da sua ideologia, valores que os livros lhe deram, que o pensamento lhe deu. Então, esses valores, essas verdades, elas vão relacionando você à cultura. Agora, quando nós falamos de uma ética profissional, veja só, ética profissional. Na verdade, o que nós temos é um profissional que ele é ético antes de mais nada. Então, quando nós falamos que a pessoa ela vai ser ética na profissão, não é porque ela vai estudar ética num curso de graduação. A ética profissional, ela significa dizer que o indivíduo é ético e vai exercer uma profissão. Agora, não há possibilidades de chegarmos a uma ética, porque a ética é reflexão sobre a moralidade. O que é a ética? A ciência da moralidade. A ética pensa a moralidade, a ética pensa os valores morais que estão postos socialmente. Não há ética sem reflexão. Então não há uma vivência profissional ética sem reflexão, e não há reflexão sem educação reflexiva, sem educação crítica, sem educação que possibilite a liberdade do indivíduo de poder afirmar-se dentro da cultura. Por isso que a Hannah Arendt coloca que a cultura relaciona-se com objetos e é um fenômeno do mundo. Então, nós temos esses fenômenos do mundo. E é muito importante que o indivíduo possa se relacionar com esses fenômenos do mundo. E a maior realização da antropologia na primeira metade do século XX foi a ampliação e a clarificação do conceito de cultura, porque foi a partir disto, a partir da clarificação do conceito de cultura, que que foi capaz de estabelecermos relações e reconhecimento sociocultural das mais variadas formas de pensamento. Por isso, alguns antropólogos se destacaram neste campo de pesquisa e também se tornaram pessoas importantes, para clarificar este conceito tão complexo, esse conceito tão amplo que é o conceito de cultura. Um desses é Lévi-Strauss. Para Lévi-Strauss, a mente humana é o lugar da criação da cultura. E aí sintetiza basicamente tudo o que a gente já vem falando aqui. A mente humana é o laboratório da criação da cultura e da criação de valores. Não só a criação, mas da efetivação desses valores, da circulação desses valores perante o quadro social. Então, o que é valor? O que é cultura? Nada mais é do que uma exteriorização deste indivíduo, da sua consciência, da sua subjetividade, das suas verdades. E torna-se muito perigoso, algo extremamente perigoso para a sociedade, quando o indivíduo sem ética, sem compreensão social, começa a estipular valores, começa a criar culturas perigosas para a humanidade, começa a criar normas perigosas para o convívio social. Algo que vai trazer um conflito para a sociedade. Então nós temos que pensar que a relação homem-cultura é uma relação de homem-sociedade, homem-natureza, e essas relações formam uma harmonia dentro da sociedade.
Então, conhecer uma cultura significa decifrar os códigos mentais de um povo, de uma tribo, de uma cultura religiosa. Estes povos, eles devem ser entendidos na sua forma desse código cultural. E essa decifração é justamente o contato com a semântica, o contato com aqueles que eles dizem do objeto, com o nomear dos objetos. As culturas nomeiam seus deuses, nomeiam seus valores, suas culturas, os seus entendimentos da natureza, os seus entendimentos do mundo. Então tem que decifrar esses códigos, porque é Deus para um, Jeová para outro, Alá para outro, porque é Buda para outro, porque essas formas, esses códigos mentais de nomear um ser. Por que a natureza para um é assim, para outra cultura já é diferente, porque para outra já é com essa complexidade, porque essa cultura já vê de forma mais simples. Então tem que nomear e entender essa nomeação que foi colocada pelas culturas. Dentro disso, para Taylor, a cultura é um fenômeno natural, ou seja, toda cultura é natural porque parte dessa forma do homem se relacionar com a natureza. Então, as verdades que você vê nas suas relações sociais diariamente é um fenômeno natural. Agora, nós precisamos dialogar com esses fenômenos naturais para trazer à tona uma verdade do diálogo. Uma verdade que possa trazer um entendimento entre as pessoas. Se não possível, que possa trazer a dimensão ética do ouvir, a dimensão ética do tentar encontrar mecanismos de síntese para que possa haver convivência entre essas culturas. Então, ver as questões sociais e econômicas como fatores de relações sociais. Isso é a grande premissa, é a grande regra de ouro da vivência ética social. Ver as questões sociais como questões pontuais para as relações sociais e econômicas dos indivíduos é algo que produz um enriquecimento da experiência humana. Então, o debate sobre o conceito ou a definição de cultura perpassa a dimensão da história, como a gente já falou, e vai trazer aos indivíduos uma grande contribuição para que a cultura possa em si ser algo, por mais que seja complexo, por mais que seja amplo, que seja compreendido, mesmo que seja de uma forma não tão exata, não tão na sua totalidade, na sua universalidade. Mas é necessário e até urgente que se entenda cultura, porque o fato de não se entender cultura leva ao estranhamento social. O estranhamento social gera o conflito, gera as guerras, gera o fundamentalismo. O fundamentalismo gera o estranhamento. E aí nós temos um cenário extremamente devastado, que gera conflitos internos psicológicos. E isso tudo dentro de um cenário que é regido por uma economia. E essa economia acaba se sobressaindo dentro desse aspecto criado dentro da sociedade. E aí nós temos a violência, nós temos esse cenário atual vivenciado não só pelo Brasil, mas por vários países do mundo. Então, quando as pessoas tentam dar uma resposta sobre essa condição que o mundo vive, é uma resposta muito simplória, que não entende todos esses campos que nós estamos discutindo aqui. Então, a área das ciências humanas é uma área muito complexa, às vezes, porque é muita teoria para decifrar esses objetos. Então, é necessário que haja uma educação voltada para essa formação humana. Que a formação humana ela vai ajudar, auxiliar o indivíduo a essas compreensões mais humanísticas. E aí nós podemos até utilizar uma frase e nos questionar. Será que podemos falar de uma cultura líquida, como diz Bauman? Será que o nosso século, de fato, é o século da fragmentação, da diluição, das verdades que duram pouco tempo? Porque essa ânsia de verdade, essa ânsia de resposta, gera uma cultura líquida, sem valores, sem
sem vínculos, vínculos familiares, vínculos ideológicos, vínculos políticos. Então é uma cultura da banalidade, como diz Bauman. E essa cultura da banalidade é uma cultura perigosa para a formação da sociedade. Então, de forma sintética, o que nós buscamos aqui com esse encontro presencial interdisciplinar é trazer uma formação que visa uma percepção de mundo, que gere reflexão, que gere criticidade. Reflexão e criticidade possa ser ferramentas para que a gente possa compreender os problemas sociais, as questões de nossa sociedade, perceber que não é tão simples assim falar de política, que não é tão simples assim falar de cultura, que não é tão simples dar uma opinião, porque as opiniões precisam ser fundamentadas. As opiniões precisam ser estudadas, conceituadas, sistematizadas. E que o diálogo ele deve ser fundamentado a partir de uma percepção humanística para dialogar com as pluralidades culturais, com as diversas visões de mundo. Então, esta é a contribuição que nós esperamos, tanto para o campo profissional, para o seu campo profissional, como para o seu campo acadêmico e para o seu campo humanístico mesmo, como pessoa que está em sociedade, que vai ser um profissional no futuro dentro de uma sociedade. Do mais, desejo a vocês bons estudos e obrigado.